Mas não vou entrar. Vamos ter um debate. Qual é o nome de psicólogo? Olá, muito prazer. Mariana, tudo bem? Prazer, Já Henrique. estava assim. Já estava assim. Oh, acá nada. Eu falei assim, é assim, mano. Isso não tem. Tudo bem? Só para cima. Só pra cima. Rebola. Filipe. Não, eu tinha que tomar banho, estava mesmo mal. Muito mal. Ah, acho que era o período, estava para vir. Todo mundo, não? Já, graças a Deus. Eu não vou ter que aturar mais uma pessoa. Medo de quê? Não tinha nenhum medo, mas era mesmo. Não. Obrigada. Uhum. Obrigada, H. Maria, estás na casa de banho? Ok. Desculpa? Papel, né? Está no telefone. SMS. Olha que forma de constranger o amiguinho. No Brasil fala, ela foi mandar fax. Ou no número 2. Também há número 2, né? Muito bem. Está chegando. Ah, tem a moçambicana aí. Ela tem nome. Chega para lá. Vamos guardar o lugar dela. Ganhei ponto. Olha, ela foi por aí. Uau. Tudo bem? Tudo. A camisa está rasgada. Daqui fala a voz. Todos os concorrentes para o sofá da sala. Falta Maria, mas ela está na casa de banho. Ela está fazendo necessidade. Número 2. Começa porque... Pois bem. Vocês estão aqui numa convivência. E acham que é fácil ou é difícil? Difícil. Eu acho que é fácil. Isso. Viver é fácil. Difícil agora é conviver. Por que será que o conviver é difícil? Cada um tem a sua personalidade. somos todos Naturalmente. Podemos ver a forma como se escreve conviver, de trás para a frente. Conviver, viver com, viver junto de, próximo de. Viver junto de, próximo de, em
comunhão com o outro, isso que é complicado, que é difícil, como você disse muito bem, porque ninguém tem a mesma personalidade. Nós temos personalidades diferentes e, como temos personalidades diferentes, temos naturalmente comportamentos diferentes. Agora, temos que saber que nós temos que conviver no mesmo espaço, no mesmo ambiente, tal qual vocês aqui. O atual Papa, ele tem uma expressão muito bonita. Ele chama o mundo de casa comum e que nós todos vivemos em quartos diferentes, dentro da mesma casa. Senhor, desculpa interromper. Eu vou fazer... O sol. Então, se nós vivemos numa casa que é comum, nós todos vivemos agora, cada um, em quartos diferentes, separados. No caso, em países diferentes. Temos que desenvolver agora alguns valores, como, por exemplo, a humildade, a tolerância, o respeito, a educação, a bondade, a generosidade, uma série de valores para a nossa convivência, para esse nosso viver com, viver junto de, próximo de, tudo isso. E na convivência temos como chave, sobretudo, o respeito e a tolerância. Temos que ter o respeito e a tolerância, que não é fácil. Ou acham que é fácil tolerar? É difícil. Super difícil, Neuza. E é fácil agora conviver com essa diferença. Mas nós não podemos fugir das diferenças. Temos que saber conviver nessa diversidade dentro dessa unidade. Olha, nós nos encontramos, não é? E salvar o mundo. Vocês pensam que é difícil? A salvação do mundo, que é difícil? Ou é fácil? Difícil até pode ser, mas impossível não. Não é impossível. Pode ser difícil. Calma aí, salvar o mundo. Acho que deve salvar-se, só pode salvar a ti. Exatamente. Como é que vai salvar o mundo? Agora, olha uma dica aqui. Com 20 letras, podemos colocar esse mundo num patamar diferente. 20 letras. É difícil, mas não é impossível. Uma sigla de 3 letras. Sigla ARRE. ARRE. Amor, respeito e educação. Amor escreve-se com 4 letras. Respeito, 8. Educação, 8. 8 mais 8. 16. 16 mais 4, 20. Isso é que precisamos. Ter o amor para com o outro, o respeito, a educação. A chave. Aqui está a chave da convivência. Respeito. Há uma norma que é fundamental na convivência. Se chama a lógica comportamental dos 3 R's. Respeito por si próprio, respeito pelo outro, responsabilidade em todas as ações praticadas. Precisamos disso. O respeito, primeiro, por si próprio. Mas eu não estou só, eu estou numa casa. Estou aqui, na casa do líder. Respeito pelo outro. E quando eu interajo com esse outro, eu tenho que ter sempre responsabilidade nas ações praticadas. Porque quando eu pratico uma ação, essa prática da ação produz uma consequência que eu não controlo. Como eu não controlo a consequência, eu controlo o ato, eu tenho que ter de forma permanente o sentido da responsabilidade no meu ato, na prática do meu ato. Já dizia Martin Luther King o seguinte, olha, uma expressão pesada. Pesado é leve. Que nós aprendemos a nadar como peixes, a voar como pássaros e não aprendemos a conviver como irmãos. Porque o aprender a conviver como irmãos, o viver como irmãos implica a tolerância, o respeito, a educação, a disciplina, o amor, a solidariedade, a generosidade, a bondade. E, por vezes, temos algum déficit nessas valências. E precisamos agora repensar, não é, o nosso comportamento. Porque na vida nós temos projetos, não é? Chineses dizem o seguinte: se os teus projetos forem para 1 ano, semeia o grão.
Para 10 anos, plante uma árvore. Para 100 anos, educa o povo. É um projeto de educação, portanto é um projeto de longo curso, de longo prazo. Nós aprendemos o tempo todo, não é? O homem vive aprendendo, não é? A educação é um projeto de longo curso. E é com a educação que nós transformamos, que nós mudamos a realidade, que nós mudamos o mundo. E não é à toa também que Nelson Mandela havia sentenciado há long time ago aquela célebre frase: a educação é a melhor arma que nós podemos usar para revolucionar o mundo. Porque a humanidade tem 3 verdadeiros inimigos. Os 3 verdadeiros inimigos da humanidade são a ignorância, a pobreza de espírito e a falta de cultura. Esses é que são os verdadeiros inimigos da humanidade. Ignorância, porque se diz que a ignorância tem mais força do que mar bravo. E é verdade, não é? Pobreza de espírito, um outro inimigo. Falta de cultura. E esses inimigos, agora, de onde é que se combatem esses inimigos? De um lugar, da escola, com a educação, com a correção, com a formação, com a orientação. E a vida é uma escola. Ou não? Uma escola. Vive aprendendo. A gente vive aprendendo o tempo todo. O tempo todo, né? E isso aqui que ele falou é importante. A gente vive aprendendo na escola da vida, cada dia. Com os erros também. Com os erros. E olha, há aquele ditado que nós sempre afirmamos que devemos corrigir. Alguém dizer, de fulano de tal eu não tenho lições a receber. Tem um monte de gente que diz isso. É ou não é? Mas acham que isso é certo? É errado. É errado. Porque eu acho que todo mundo tem algum valor, todo mundo tem algo a oferecer. Mesmo que seja algo que não te serve, Exato. você aprende o que não serve. E olhem lá, uma frase a justificar isso. Não existe nenhum indivíduo totalmente inútil. Em último caso, ele serve como um mau exemplo. Como é que eu não tenho lições a receber do outro? Só queria dizer uma coisa para continuar. Também acho que aprendemos convivendo. Exatamente. Isto aqui está a ser uma escola. Uma escola. Não estamos a perceber, mas automaticamente. E quando a Neuza fala que a escola... Agora eu pergunto, escola é lugar de brincadeira? Não. De passatempo? Estudar e aprender. De divertimento? Não é só muito para bem. beber leite. Também Exato. pode ser tudo isso. Mas nós não aprendemos só na escola. Com certeza. A escola é da vida. Agora, Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas nós nunca devemos trocar uma pessoa. Se aquela pessoa é aquela pessoa, Exato. é aquela pessoa. Ótimo. Nunca devemos trocar aquela pessoa. Mudar. Tentar mudar. Mudar uma pessoa. Sim. Eu falo crioulo. Hã? Falo crioulo. Pode ser. Boi é bom. Isso. A mim, nunca pude trocar. Não pude Exatamente. trocar a boa por ser mãe. Você tem que entender. Nós temos que não entender o podemos outro. trocar as outras pessoas, mas pelo que o senhor citou já no início da conversa, né? Nós podemos controlar os nossos atos. Exatamente. Podemos controlar Os nossos instintos. Os nossos instintos. Então, se eu não vou conseguir controlar a Neuza, não vou conseguir controlar o Seba, ou a Tito, ou a Maria, então nós podemos controlar a nós mesmos. Exatamente. Para conviver. Eu tenho uma dúvida. Por estar a conviver também aqui com todos, muitas das vezes nós somos quem nós somos e podemos controlar o nosso próprio comportamento. Mas nós não conseguimos controlar o outro. Exatamente. Nós não, até porque já são grandes, são pessoas adultas, mas é completamente difícil entrar aqui para educar alguém, porque não é esse o nosso objetivo. Exatamente. Mas nós não sabemos tudo, nem outra pessoa sabe tudo. Neste segmento de conversa, qual é a minha posição? Sabendo que eu tenho a minha forma de ser, sabendo que não posso controlar o outro. E o mundo não vai mudar e não vai acontecer nada por causa disso. E quem tem que mudar é o indivíduo. Exato. Por quê? Desculpa. É assim, eu acredito que normalmente quem tem que mudar é o indivíduo. O problema normalmente sou eu. Exato. Eu tenho de me autoconhecer. Isso. Se alguma vez eu me incomodo com a atitude do próximo, o problema está em mim. Exatamente. Porque eu não posso mudar o indivíduo. Mas eu posso aprender. Eu posso aprender como é que eu lido com a situação. Porque a situação não vai estar só ali.
Isso. Eu vou encontrar essa situação em N lugares. Como é que eu vou lidar amanhã? É uma questão de atitude. E olhem, atitude é algo que é pessoal, individual e intransferível. Eu é que tenho que tomar essa decisão, essa atitude, e a tomada de atitude agora vai levar à mudança de comportamento. Não é? Então, eu não posso passar uma procuração para alguém mudar. É esse indivíduo que tem que ganhar a consciência da necessidade da sua mudança. E quando eu tomo atitude, o ser humano tem o pensamento, o sentimento e o comportamento. E o comportamento, para mudar, o que tem que mudar é o pensamento. Depois, gera-se o sentimento e se chega no comportamento. Por exemplo, se alguém tem pensamento de ódio, vai gerar sentimento de quê? De rancor. E ódio mais rancor, que comportamento é que dá? De guerra. Sim, guerra. Antes disso tudo, se eu sentir raiva de uma pessoa, não é aquela pessoa que está sofrendo. Sim. Exatamente. Então eu tenho que tratar a minha raiva. Exato, a tua raiva. Tirar essa raiva de pensamento. Tu vais tratar a tua raiva de uma forma que a tua raiva vai afetar outras pessoas. Não. Isso ali é se eu não tratar a minha raiva. Isso é eu tratar a minha raiva. Cada pessoa, como ele disse, cada pessoa tem uma atitude e cada atitude gera alguma coisa. Sim. E através de tu, por exemplo, eu e tu, se tu me arranjares, por exemplo, um artrito ou uma coisa assim, se eu tiver raiva, está-me a afetar. Claro, mas também vai-te afetar a ti. Pode, não só a mim, ao mundo inteiro. Pode afetar a comunidade inteira. Se estamos todos a conviver, todos vão mas acredita que a maior consequência vai realçar sobre mim. Mas a minha raiva é minha. Exatamente. A minha raiva está dentro de mim. Mas a atitude tem classe que deve tomar a atitude que se chama-se anger management. Exato. Que quando vai para o médico te ensina, ou te consulta a dar tempo. Autocontrole. Para estudar como tratar, como não ficar chatear assim rápido, que se chama-se anger management. Tem muita gente que não controla isso, que deve ir e depois tira por cima de ti. Exatamente, despeja na pessoa. Despeja na pessoa. E basta ter agora aquilo que se chama atitude inteligente. Pensar antes de agir. Sim. Exatamente. Às vezes nós agimos e depois pensamos. Nas consequências da ação é desastrada. Pelo contrário, se pensarmos antes de agir, a probabilidade de cometer erros vai se diminuindo, vai se escassando. Pois acho que às vezes, por ser humano e de carne e osso, às vezes escapa. Exato. E eu costumo perdoar muitas pessoas que atacam, depois penso, também se fosse eu no ponto. E por outro lado, quando temos, por exemplo, pensamento de amor, geramos sentimento de bondade, generosidade, amor, bondade, generosidade, qual é o comportamento que dá? Sempre a paz. É a boa convivência. E paz e harmonia. Paz e harmonia. E você falou de escola, de estudar, não é? E olha, a vida é uma escola, a gente vive aprendendo. A gente vive aprendendo. Olha, escola, a gente vive aprendendo. Escreve-se com 6 letras. Escola. Para vermos o significado das letras e vendo o significado das letras para justificar que não é lugar de passatempo, nem de brincadeira, nem de divertimento. Escola. Primeira letra é o verbo que se conjuga na escola, verbo estudar. Primeira letra, o que é estudar? Se fosse numa aula, não é? Eu diria, estudar é ir aonde? À busca do quê? Conhecimento. Para quê? Atingir o quê? A aprendizagem. E quando o indivíduo conjuga o verbo estudar, só tem ganhos, só tem lucro, só tem benefício. Primeiro benefício, vem a segunda letra da escola. Que letra é? S, sabedoria. E a sabedoria chama um amigo próximo. Que a terceira letra começa com a letra C, conhecimento. Depois tem outra letra, L, livro. O, oportunidade. Oportunidade. Alguém com o estudo, com a sabedoria, com o conhecimento, surge agora o quê? Oportunidade, que é sinônimo de chance. E há uma arma que se utiliza na escola, livro. L. Livro é para quê? Para se fazer a leitura e se livrar da ignorância e assim atingir a última letra, a letra A, que é aprendizagem. Então, por isso que é lugar sério. E podemos ver que não há letra D na palavra escola, nem D, nem PT. B porque não é um espaço de brincadeira, D porque é um espaço de divertimento, PT nem de passatempo. É de estudo, da sabedoria, do conhecimento, da oportunidade, da leitura, do livro e da
aprendizagem. É por isso que se diz que é da sala de aula, que qualquer país se transforma. Estudo, sabedoria. Eu posso repetir? Okay. Pode ser. Estudo, sabedoria. Escola. Estudo. Escola. Estudo, sabedoria. Estudo, sabedoria, conhecimento, comportamento, leitura, aprendizagem. Eu aprendi agora, não sabia. Exato. Eu também aprendi. É por isso que se diz que é da sala de aula que qualquer país e qualquer sociedade se transforma com a educação, em que um professor, um lápis e um aluno conseguem revolucionar e mudar o mundo. E aqui é que se justifica aquela célebre frase de Nelson Mandela, que a educação é aquela arma poderosa que transforma o mundo. Porque a diferença entre o homem e o cão está exatamente ali. O cão é amarrado, o homem é educado. A educação é essa coisa. Isso aqui é tudo bonito, é rei de bom, eu gosto de aprender. Mas na vida real, muitas vezes, acho que escapa a todos nós, ou a maioria de nós, não posso falar por tudo, a mim escapa. Não é assim tão linear, tudo que está, não é assim tão linear, mas é o que devia acontecer. Ir à escola não implica que a pessoa tenha conhecimento, não implica que a pessoa saiba mais do que aquela pessoa que não foi à escola. Claro, a pessoa educa-se todos os dias. Mesmo não tendo ido à escola, estando na rua, a pessoa educa-se. Então ir à escola, no meu ponto de vista, é uma coisa... Ir à escola, eu acho que toda a gente deve estudar, toda a gente deve ter a oportunidade da educação. Mas não é só a educação que faz as pessoas terem a oportunidade de vida. É o caráter das pessoas, é o saber estar, é o saber lidar com diferentes tipos de personalidade. Isso é que te vai abrir portas para a vida. Porque tem pessoas que são pessoas de sucesso que não frequentaram a escola. Até terem um sucesso e decidirem ir atrás do conhecimento. Isso, porque aqui temos que ver a diferença entre educação e instrução. Tem gente que é... Escola e exatamente. Também. Exatamente. Porque a escola não quer dizer você estar na instituição. Exatamente. Porque tem gente que tem instrução de sobra, não é? Mas tem um déficit agora na educação. E como ela disse, tem gente com educação, mas que infelizmente por um motivo ou outro pode ter uma outra lacuna na instrução. E o que conta agora vem o lado que ela falou, o lado moral, o lado de uma palavrinha só da ética, né? Nós precisamos da ética. E essa ética, alguém não precisa ir à escola para aprender. E só tal qual como fizemos com a palavra escola, podemos ver com a palavra ética. E aqui nessa casa, e em outras casas, todo mundo pode dar aula de ética, perfeitamente. Não precisa consultar manual algum. Não precisa ir à escola alguma, à faculdade alguma, para dar essa aula de ética. O ethos, a maneira de ser, o modo de ser. No meu ver, a maneira de ser, não é? Tem muito a ver com a maneira de como nós recebemos a educação mesmo de casa. Eu tenho dito que a educação vem de berço. Podemos ser pessoas educadas e não termos formação acadêmica. Que podemos ter formação acadêmica e não sermos pessoas educadas, não é? Então, uma coisa tem muito a ver com a outra, mas não quer dizer que uma pessoa que seja formada academicamente, automaticamente essa pessoa seja educada, seja uma pessoa com ética, seja uma pessoa com moral. Existem muitas pessoas que têm formação acadêmica, mas não têm ética nenhuma, não têm educação de berço. Eu tenho dito que educação vem mesmo de tenra idade, educação vem de berço, educação vem de casa. Eu fui para a escola pela primeira vez com 12 ou 11 anos e eu aprendia coisas em casa com a minha mãe e que quando eu fui para a escola já sabia, porque a minha mãe já me transmitia em casa. Então muitas das vezes não é? Ou eu reparo que nem sempre uma pessoa educada é formada, nem sempre uma pessoa que tem formação acadêmica tem educação ou ética. Mas podemos conciliar as duas coisas. Podemos ser pessoas educadas, podemos ser pessoas de ética e podemos ser pessoas formadas academicamente. E olhem como é que é fácil dar essa aula de ética aqui. Letras. A primeira qual é que é? Da ética. Educação? Por exemplo, é tratar na nossa convivência que todo mundo com equidade. De igual para igual. Não é? Sem favorecer um, prejudicar o outro. Equidade. Tratar todos com equidade, sem fazer a diferença, igual por igual. de igual para igual. A segunda letra, T, tolerância.
tolerar o outro, aturar a diferença, suportar quem tem um pensamento diferente, quem tem uma idade diferente, uma religião distinta da nossa, uma profissão, ou torce por um time de futebol diferente da gente, tolerar, suportar, aguentar. Religião. Depois tem a letra I, integridade, que é sinônimo de verticalidade, honestidade. Exato. Depois, a quarta letra da ética é a letra C, lado esquerdo do peito. O que é que temos aqui? Coração. Córdia, tratar com o coração. Cordialidade. E depois, a última, o que é que vem? A letra A. Amar. Amar. Para verem que isso aqui, alguém não precisa fazer a matrícula em nenhuma escola para aprender. É por isso que eu disse que todo mundo pode dar essa aula. Pode dar essa aula aqui. Ter equidade no tratamento, ter a tolerância, ter a integridade, ter a cordialidade e o amor. Saber amar. Saber amar. Porque o amor vai gerar o quê? A generosidade, a bondade, o perdão, a tolerância, tudo isso aqui. Mas também não és obrigado a amar ninguém. Não, também não. Ninguém Não és obrigado a amar ninguém e não és obrigado a mostrar amor a ninguém. Exatamente. Nenhum tipo de amor falso. Tu podes não amar uma pessoa, não querer lidar com ela, mas não desejar mal. Exatamente. E isso vem da educação e da ética. Exato. Eu não gosto de ti, não vou fingir contigo, não te desejo mal, ficas na tua, faz o que tens a fazer. E ficamos tudo tranquilos, porque basta não fazer mal, não está a amar, também não está a odiar. Exato. Estamos neutros. Estão a ver? Só cortar. O Senhor está a fazer uma coisa boa. Todos nós temos opiniões diferentes. Ele não está a discordar com ninguém. Nós aqui estamos sempre a discordar. A minha ideia é sempre melhor que a tua é melhor que a minha. E olha uma coisa só, que é... Obrigada, Nery. Olha, às vezes tem gente que numa reunião, ou por exemplo nesta casa aqui, eu não sei se isso acontece, uma pessoa dá opinião, a outra diz, não, esse indivíduo está errado. Não, ele está sempre errado. Discordar. Ele está sempre errado. Só quer mesmo discordar. Agora, só para não ver a opinião do outro e ser válida. Sim, vamos ouvir. E como é que nós justificamos isso agora? Estamos a ter uma conversa aberta, Mari, não seja hipócrita. Nós dissemos que íamos ter uma conversa aberta, não gosto de hipocrisia. É uma conversa aberta em que o senhor sociólogo tem a palavra e nós podemos opinar. Exatamente. Então, olha aqui. Como é que nós justificamos isso? falar de educação e ironia, então não faço. Não é possível. O senhor pode continuar. Então, olha, quando alguém dá uma opinião e a outra pessoa diz, não, a opinião desse aqui nós não precisamos ouvir porque está sempre errado. Está sempre errado, não está certo. Justificamos isso com uma coisa simples, com um relógio. Olha, até um relógio parado está certo 2 vezes por dia, quanto mais... Eu que ainda não parei, que estou vivo. Espera, vamos opinar para Portugal sanduíche. Repete lá. Até o relógio parado está certo 2 vezes por dia. Com toda a razão. É verdade. Como é que nós provamos isso na prática? Olha, se você tirar a bateria de um relógio 8 horas em ponto, com o ponteiro em cima do 8, outro em cima do 12, no dia seguinte alguém pergunta, que horas são? O sujeito tenta procurar a hora daquele relógio, alguém diz, não, esse relógio está a variar desde ontem, mas o relógio fica 60 segundos certo. Quando 8 e 1 não está certo mais, porque foi avariado, ficou avariado às 8 horas. 20 horas da noite em ponto, voltará a ficar certo. Não é? Então, para vermos que até o relógio parado está certo 2 vezes por dia. Quanto mais eu, que ainda estou vivo. E podemos ver Voltaire, o iluminista Voltaire, com aquela célebre frase, olha, eu não concordo com nada do que dizes. Contudo, eu defendo até a morte o teu direito de dizer. A tua liberdade de opinião. E quando nós estamos assim nessa convivência, ficando assim a ver comportamentos, coisas, eu lembrei-me de um pequeno texto que eu estava a ler. Às tantas, o autor afirma o seguinte: éramos todos humanos. E eu parei e disse, espera aí. Éramos todos humanos. E eu disse, não, eu continuei humano. Se o senhor escritor não continuou humano, o problema é seu, mas eu continuei humano. Ele disse, era. E sim, agora depois eu voltei
para terminar a leitura. Mas quando eu li até ao final, eu disse, sim senhor, como se diz, concordei em gênero, número e grau e assinei por baixo. E olha o que o homem disse. Éramos todos humanos, até que a raça nos desligou, a religião nos separou, a política nos dividiu e o dinheiro nos classificou. Ou seja, entrou a nossa intolerância. Isto merece uma salva de palmas. Não escrevi nem no papel de mão, até para Portugal também. Não, creio. Mas tem um vídeo. Então, entrou aqui. Entrou aqui a nossa intolerância. Quer dizer, olha, vou repetir, éramos humanos. Até que a raça nos desligou. Ou seja, o indivíduo diz, essa raça aqui eu não vou conviver com essa raça. A religião nos separou. Entrou nessa religião, já não fala comigo mais. A política nos dividiu. E o dinheiro nos classificou. Ou seja, entramos na intolerância, na convivência um com o outro. Por isso que precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas. Temos que ver o outro não como um adversário, ver o outro como um aliado, como um amigo. E nós precisamos conhecer 3 lugares fundamentais para desenvolvermos a humildade: hospital, cemitério e cadeia. Para que agora? Hospital, para a gente passar a valorizar a saúde, que é bom estar com saúde, para sermos prudentes, desenvolver aqui o valor da prudência. A cadeia, para a gente conhecer a importância da liberdade. É bom, é ótimo estar livre. É bom demais a liberdade, para sabermos gerir bem essa nossa liberdade. E o cemitério, para quê? Não, olha, esse chão que nós pisamos aqui hoje é que vai ser o nosso telhado para sempre. Então, para termos o quê? A humildade. A humildade. Nós pisamos aqui, nesse chão aqui hoje. É o casa para todos, não? Mas se eu morrer, como é que cemitério, embaixo do chão, é casa para todos. Exatamente. É preciso valorizar a vida. Porque vais morrer como toda a gente. Todos vamos para o mesmo fim. Pode ser rico, exatamente. Pode ser Sim. uma pessoa má, mas vais morrer e vais para o mesmo sítio do que eu. Sim, não tenho uma pergunta. Eu sei na minha cabeça o que é ser humilde, mas gostaria de saber da boca do sociólogo. Posso dar uma definição que um psicólogo me deu? Ser humilde. Ser humilde é Oh, fácil. desculpe, ok, desculpe. Ser humilde... Fácil. Eu vou ajudar, Neuza. Humildade não é você achar que é menos do que alguém. É você ter a consciência de que você não é mais do que ninguém. Porque eu tenho uma amiga que eu sempre ando a dizer ela em América, tu és muito humilde, mas ela toma essa palavra como que eu estou a rebaixar ela. Eu disse, não. Dizer uma pessoa que é humilde não é porque eu sou melhor do que tu. Porque ela dá-se bem com todos. E ela, qualquer coisa para ela não é nada. Eu disse que ela é muito humilde, demasiado. Pode repetir o conceito do... Você ter a humildade não é você achar que é menos do que alguém. É ter a consciência de que você não é mais do que ninguém. Então, por que assim, algumas pessoas, por exemplo, quando uma pessoa tem uma autoestima, que a pessoa gosta de si, que a pessoa, por exemplo, eu posso ter uma autoestima e dizer, eu sou a melhor pessoa no mundo, mas é o que eu acredito. E as pessoas daí vão dizer que eu não sou humilde. Mas por dizer isso, eu não me acho mais que os outros. Mas na minha cabeça, eu sou aquilo que eu sou. Exatamente. É saber gerir essa autoestima, não é? Basta fazer essa gestão da autoestima. E falando de autoestima, é uma vitamina que nós precisamos na vida. Começando com a vitamina M. Olha, dou-vos algumas opções. Vitamina M, vitamina P, vitamina AC, vitamina M, fundamental. Motivação. Motor de ação. Motivo para agir. Razão para fazer. Tudo na vida nós temos que ter motivos, razões para fazer. E a motivação é aquela força que guia, estimula, empurra, leva a pessoa para realizar a sua ação. Mas às vezes a pessoa começa e se sente vontade de parar, de desistir. Aí toma a vitamina P, persistência. O que é persistência? Ir 5 vezes. Vocês vão ouvir. Ir 5 vezes. Persistir é insistir, não desistir, até conseguir atingir o objetivo.
Água mole. Água mole, em pedra dura. Vai até que fora. Esse sou eu. A persistência. Persistência, insistir. Persistir, não desistir, é insistir, não desistir, até conseguir atingir o objetivo. E eu tenho aqui, permitam ler um pequeno texto aqui, para verem a persistência, não é? Fala de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Uhum. Para verem, ele não desistiu. É interessante. Querem a leitura disso? Sim. Então, olhem. Quem desanima, na terceira tentativa, no terceiro ponto já desiste. Abraham Lincoln, olha, faliu como comerciante aos 30 anos. Derrotado em uma eleição para o legislativo aos 32 anos. Tentou agricultura aos 34 e faliu. Aos 35 anos, sua noiva faleceu. Aos 36 anos, teve um colapso nervoso. Perdeu eleições aos 43 anos, aos 46, 48. Aos 55 anos, perdeu eleições para o Senado. Aos 56, perdeu como vice-presidente. Aos 58 anos, perdeu como senador. Com 60 anos, se tornou um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Uau! Quem é? Uma lição de vida. Quem é? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Ou seja, O dólar dos Estados Unidos. não podemos desistir. Posso dar Assim, só persistente. uma coisa que eu aprendi sobre a humildade? Acho que é... Não sei se sou. Eu acho que não. Que é conhecer os seus defeitos e as suas qualidades. Tentar sempre corrigir os seus defeitos e sempre utilizar a sua qualidade também. É isso que um psicólogo me ensinou e carrego isso. Sempre tento estar atento aos meus defeitos, porque sou defeituoso. Exatamente. E as minhas qualidades também levantar a minha autoestima para mim. E a primeira batalha é a gente vencer a si mesmo. Vencer os defeitos, não é? As falhas e fazer as correções. Corrigir os erros. Porque o erro só tem uma coisa que se faz com o erro, é a correção. Mas tem gente que às vezes justifica o erro. O erro não tem justificação. Porque se é erro, não tem justificação. Tem aceitação, correção. Isso se chama negação. E eu tenho um exemplo terrível da falta de humildade. Humildade, o contrário é arrogância, não é? Tem um monte de gente arrogante, não é? Conhecem? Sim. Gente que desejaria ter asas para andar por cima de outras pessoas. É um exemplo prático só para mostrar que nós temos que ter a humildade, não é? Um indivíduo escreveu 3, 4, 5 livros. Os livros foram traduzidos para russo, para inglês, para japonês, para francês, e ele pensou que tocou já o céu com as mãos. Ficou já arrogante, não é? Olhava as pessoas de um jeito assim, meio esquisito, meio estranho. Selecionava as pessoas para cumprimentar, porque achava-se já o dono do mundo. E um belo dia estava a viajar num bote, juntamente com um pescador, não é? Muito humilde, uma pessoa muito simples, e ele ficou à beira-mar com o seu livro, folheando assim. Quando chegou a hora da viagem, o pescador cumprimentou o homem para entrar no bote. E ele deixou o pescador com a mão estendida assim. E perguntou: essa mão à minha frente é para quê? O pescador disse: não, estou a lhe cumprimentar. Está a me cumprimentar como? Eu sou o seu colega, pá. Eu já escrevi livros que já foram traduzidos para russo, para alemão, para francês. Eu não sou o seu colega. O pescador disse: oh, desculpe-me então. Disse: não, está a desculpar, mas para não fazer mais. Entrou no bote. Começaram a viagem. Esta frase eu não vou esquecer nunca. E ele começou a humilhar o pescador. Começou a humilhar o pescador. E disse o pescador: olha, eu sou um indivíduo extremamente culto, extremamente inteligente, e o senhor não tem absolutamente nada que é capaz de acompanhar o meu diálogo. A única coisa que eu posso perguntar para o senhor, e o senhor é capaz de responder, se eu perguntar que dia é hoje ou que horas são. Mas mais nada o senhor é capaz de me responder. E então o pescador, na sua viagem, continuou remando o bote. E às tantas, ele disse: olha, eu vou lhe fazer um teste só para o senhor ter a consciência da sua ignorância. Diga-me lá,
com esse ar de arrogância. Defina-me lá temperatura média do ar. Eu disse, eu não sei. Está a ver? 10% da sua vida está perdida. Segunda pergunta. Defina-me meteorologia. Eu não sei. Está a ver, senhor ignorante? 20% da sua vida perdida em cima dessa marca. Terceira pergunta. Sabe-me dizer o que é a temperatura média do ar? Não sei. 30% da sua vida perdida em cima dessa marca. Ignorante. A quarta pergunta. Sabe falar inglês? Não sei. Pronto, eu paro por aqui. Porque inglês, se não sabe falar, isso não é grave. É gravíssimo. Porque imagina, se esse seu bote aqui sofrer uma avaria, como é que agora o senhor vai pedir socorro para um barco estrangeiro que está eventualmente a passar por ali para dizer que está perdido e que precisa de ser salvo? Isso é gravíssimo. E eu vou parar ali e agora vou fazer contas da sua vida. O senhor já tinha perdido 30% da sua vida, mas só o inglês, que não sabe falar, mais 30 de uma vez. 30 mais 30, 60. E olha para a minha cara, ele ficou a humilhar o pescador. Assim, olha para a minha cara, olha para a cara do homem da inteligência, o que é que está a dizer? O pescador ficou a olhar para a cara do homem. E ele disse, olha, o senhor está com 60% da sua vida perdida. Cuidado, grande cuidado em cima desse mar. E agora nem vou olhar para si mais, agora vou olhar para o mar, para fazer as minhas reflexões e pensar no próximo livro, para escrever. Continuaram a viagem. 10 minutos depois, uma tempestade. A água começou a entrar no bote. E o bote começou a fazer assim. E o pescador agora, voltando para o homem dos livros, bateu com o remo no bote e assim disse, senhor escritor, desculpe lá. O senhor fez 4 perguntas para mim, eu não respondi nenhuma. E o senhor até já fez cálculos da minha vida. E agora é a minha vez de fazer perguntas. A minha pergunta é uma só. O senhor me fez 4 perguntas. Eu vou só fazer uma pergunta para o senhor. Isso que estamos a passar aqui se chama tempestade. A minha pergunta. O senhor sabe nadar? E ele olhou para o pescador e disse, pescador, eu não sei nadar. Tentou agarrar o pescador levantou o remo. Não toque em mim, porque lá na terra o senhor disse para não tocar na sua mão. Também aqui fica longe de mim. Agora olha para a minha cara. Quero dizer que agora o senhor vai perder 100% da sua vida. Então, quando o bote se afundou, o pescador nadou, saiu em terra firme e ele foi para o fundo do mar. Foi falar inglês no fundo do mar, definir a atmosfera, a meteorologia, temperatura média do ar, falar dos livros em inglês, em russo, em alemão, em francês, no fundo do mar. Isso é para quê? É uma lição da humildade, que devemos ter a humildade. Que não é, eu repito, achar que eu sou menos, mas é eu ter a consciência de que eu não sou mais do que ninguém. É tipo, então, o senhor sabe da sociologia, eu sei da música, podemos trocar ideias. Exato. Com certeza, Deus. Mas há pessoas que têm atitudes arrogantes, mas não faz delas pessoas arrogantes. Isso. Continua, ela vai continuar aí depois. É isso que eu estava a dizer. Tem pessoas que têm atitudes arrogantes, mas que não são pessoas arrogantes. Que fazem a gestão dessa autoestima. Sim, eu sou uma pessoa que acredita muito, como tu me tratares é da forma que eu vou te tratar. Eu acredito muito que aqui é o paraíso, aqui é o inferno. Cá se faz, cá se paga. E eu de dizer cá se faz, cá se paga, não preciso fazer nada, porque eu acredito que karma is a bitch. E acredito que Deus vê tudo e Deus faz tudo. Exato. Então, muitas das vezes, já me aconteceu na vida ter atitudes, pessoas que tiveram atitudes más para comigo, um dia precisarem da minha ajuda e entrarem em contato comigo para pedir a minha ajuda. Mas eu até posso ajudar, eu até ajudo, mas não esqueço. Eu posso ajudar aquela pessoa, tu estás a precisar agora, fizeste-me algo muito mal, eu vou-te ajudar, mas só de eu te ajudar já vai fazer uma mudança em ti. Percebes? Às vezes não precisas de agredir a pessoa ou de maldade para fazer uma pessoa mudar a sua atitude para contigo. E vocês já tomaram o chá? Chá? Tomam o chá? Camomila? Ainda não. Boa. Camomila. Outro sabor. Chá verde. Eu gosto de chá preto. Cada um tem de saber qual chá tem que tomar. Chali. Olhem porquê. É simples. Vamos ver. No empreendedorismo se fala isso. E vocês que vão lidar com projetos têm que tomar esse chá. Conhecimento, habilidade, atitude. Esse é o significado de chá. Conhecimento. Todos têm o conhecimento, habilidade.
Tem gente com jeito, a Neuza tem jeito para a música, tem outros que Eu têm tenho jeito jeito para fazer o cabelo. para o cabelo, não é? O senhor o que é assessor, Sim. mas eu sou cabeleireiro, o senhor assessor. O Exatamente. senhor não tem que rebaixar a minha profissão, Exatamente. porque o senhor é mais que eu. Exatamente. Depois, cada um com a sua habilidade, agora Tem toma que- atitude. E com a tomada de atitude é que a gente avança. E por isso que eu disse, tem um que toma chá de xali, o outro falou erva doce, não é? Cada um toma o seu chá. Cada um tem a sua habilidade, não é? E usando a habilidade, servindo-se do conhecimento, tomando atitude, a gente muda. Porque o que é atitude? Olha, decisão, é um monte deão. Decisão, idealização, interiorização, assimilação, adoção. Depois a gente parte para quê? Concretizar, materializar, execução, realização da nossa ação e chegamos a alguma solução com o nosso projeto, né? E sempre ter os 3 Fs: a fé, a força e o foco. A fé é a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer. Eu quero, eu desejo, eu tenciono, eu ambiciono isso. A nossa crença. Aí, a nossa crença. A força, a nossa energia, a nossa garra, a nossa determinação e o foco, o nosso objetivo, a nossa meta. É isso que nós temos. E nunca ser pessimistas. Porque, olha o exemplo, no barco, no mar e na tempestade. 3 atitudes a gente pode desenvolver. Pessimista, otimista ou realista. Na tempestade, no barco, em alto mar. 3 atitudes. Quem é pessimista, o que é que faz quando chega a tempestade? Deixa-se levar. Hã? Desiste, chora, joga a toalha, lamenta. Quem tem atitude otimista é mais esperto. Torce para o vento mudar de direção. Fica a dizer, bom, o vento, daqui a 10 minutos você vai parar. Bom, vento, tem mais uma tolerância de mais 5 minutos. Bom, vento, mais meia hora. O vento, mais 24 horas. Fica na torcida. Quem é realista, o que é que faz? Ajusta as velas, encara a tempestade e segue o seu caminho. Não desiste. Mas eu acho. Mas você não acha que o otimismo também não promove uma mudança de atitude? Exatamente. Tipo assim, eu acredito que o otimismo, às vezes mais do que o realismo, pode mudar o seu entorno. Isso, mas com ação. Com ação, Exatamente. exatamente. Não só acreditar, mas agir de forma otimista. Você muda tudo ao seu entorno, porque você acredita no melhor. Mas não é só acreditar e agir. E fazer. E fazer. Porque o otimista, nesse caso, por exemplo, ele fica a torcer. É um otimista que é passivo, né? Fica a torcer. Bom, esse vento vai parar. Mas ele não age. É igual a que se costuma dizer, às vezes nós reclamamos a escuridão, mas não procuramos o fósforo. Para mudar. Todo mundo reclama. Está escuro, está escuro, está escuro. Mas ninguém diz, cadê o fósforo? Cadê o fósforo? Exatamente. Para sair da escuridão. Mas o que para tomarmos uma atitude, tudo parte de uma ideia. Então, a nossa atitude posterior, né, depende muito da ideia que nós transmitirmos. Então é importante que sejamos pessoas otimistas, não é? E agimos posteriormente. Tenhamos um pensamento otimista. Sempre um pensamento positivo. Positivo e posteriormente agir. Porque se ficamos só, olha, sou positiva e nada a fazer, nada vai acontecer. Temos tipo pensarmos positivo e agir para que o nosso pensamento positivo se materialize, se concretize ou se realize. Agir sempre. Nunca ficar à toa. Nunca ficar parado. Há um indivíduo que disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse assim, e vocês vão ficar espantados. Ele disse, é melhor andar à toa do que ficar à toa. E eu fiquei perguntando, mas o que é isso? E ele repetiu, é melhor andar à toa do que ficar à toa. Porque quando você anda à toa, de repente quando bater o dedo numa pedra, e arrebentar o dedo, deixa de andar à toa, porque pergunta onde é o centro de saúde para eu consertar o dedo, ou seja, toma rumo na sua caminhada, na sua vida. Mas se ficar à toa, fica parado, isolado, abandonado, esquecido. Sem rumo, sem direção. E sem rumo. Fica lá. E o exemplo é para mostrar que temos que agir sempre, atuar, não ficar parado. Às vezes erramos, né? Erramos tentando fazer certo, né? Sim. E você é o líder, a primeira coisa que tem que ter atitude, né? Exatamente. O líder, o que é ser o líder para a senhora? Olha, o líder para já é aquela pessoa que tem essas habilidades. Tem de saber ouvir, sobretudo. E ele vai ter que lembrar sempre que ele tem. Ele e todos os liderados têm uma boca e 2 ouvidos para falar menos
ouvir mais e aprender mais. Porque muitas vezes o que ele precisa de ouvir e aprender é dobro do que aquilo que ele fala. Isso é para quê? Para dialogar. Porque há o ditado que diz, é dialogando que a gente se entende. Mas nós não dialogamos, nós não entendemos e continuamos com o problema. Então o líder tem que ter essa grande capacidade de escutar, de ouvir o outro, de ouvir o outro. E depois, o líder tem que saber, tem que saber que ele é um orientador, não é? Que ele tem que inspirar os seus liderados, tem que ser um exemplo. Não é? Ele tem que dizer. E o líder tem que saber ser justo. Deixa o senhor. Ele tem que desenvolver. Deixa falar com os liderados. Deixa o senhor terminar. O diálogo. Exato, tem que dialogar sempre. E, olha, o diálogo leva à construção de pontes. O líder tem que ser um construtor de pontes, nunca para ser construtor de muro e de barreira. Porque barreira é para separar. Muro é para separar. Ponte é para quê? Para aproximar. Líder, ele tem que ser pontapé de construção de ponte. Ponte é para quê? Na estrada. Para ligar de um lado para o outro. Para aproximar. Para chegar. Agora, muro é para quê? Para separar. Para afastar. Eu tenho que saber que eu tenho que construir pontes. É claro que alguém não vai estar de acordo comigo sempre. Isso é normal. Eu tenho que ser agora ser o gestor. Eu vou ter que ser agora o gestor disso tudo. E às vezes alguém diz, olha, em assuntos de liderança, o sujeito diz, não, eu sou livre para falar. Claro, a boca é sua. Sim. Mas tem que saber que o ouvido de ninguém também é contentor. Como se costuma dizer. Agora, tem que saber o que eu tenho que eu falo, mas o outro está a ouvir. Eu não vou gerir o ouvido do outro. O sujeito diz, eu tenho a liberdade de expressão. Claro. Falou bem, liberdade de expressão e não leviandade de expressão, que é outra coisa, né? Que é ofensa, né? Que é ofensa, que é partir para a briga, que é partir para a baixaria com o outro, né? Então, usando essa minha liberdade, gerindo bem essa minha liberdade, e eu continuo, né, liderando isso. Mas e o líder tem que saber que nessa liderança, desenvolvendo esses valores, tipo, que ele tem que ter valores, tem que ter referências, tem que ser referência, não é? E porque ele pode liderar sem dar ordens, só a sua postura, só o seu comportamento. Alguém consegue seguir sem ler 30, 40 ou 50 páginas, não é, de liderança, ver o comportamento e saber que há uma coisa que é fundamental, que é expectativa comportamental. Nós geramos expectativa comportamental nos outros. Porque nós temos uma vida, uma missão e uma missão. Uma vida. Estamos vivos. Temos uma missão a cumprir. Uma tarefa a realizar. Com o cumprimento dessa tarefa, dessa missão e dessa responsabilidade, temos que deixar uma lição, um legado diferente do que esse aqui, com a nossa ação. E a sociedade está de olho. A sociedade está com uma câmera fotográfica toda hora a nos vigiar, a nos fotografar, para avaliar, e a avaliação tem aprovação ou reprovação. Então, por isso que temos que procurar ter sempre expectativa comportamental boa na sociedade, que é aquele comportamento desejado, esperado, estimado, que a sociedade espera do indivíduo no exercício de uma determinada função, tarefa ou ocupação social. Por exemplo, quando um jogador de futebol está a bater um penalti, qual é a expectativa comportamental que todo mundo bota naquele jogador? Que ele não falhe. Exato, que ele não falhe. Quando nós viajamos no avião, qual é a expectativa comportamental que nós esperamos do comportamento do piloto? Exato. Claro, que ele coloca o avião, que ele pousa o avião no aeroporto de destino, não no mar, nem no céu. E quando estamos numa mesa de cirurgia, a fazer qual é a expectativa que a gente coloca no cirurgião? Que não morra. Exatamente. Que não deixe agulhas. Exatamente. Então, e nós todos também geramos expectativa comportamental da sociedade, que espera um bom desempenho do nosso papel. E a sociedade é uma obra em construção. E olha, cada um de nós somos operários dessa obra, devendo colocar a sua pedra, o seu tijolo, o seu cascalho, o seu grão de areia, para que a obra cresça, floresça, desenvolva e avance. Né? E quem não puder colocar a pedra, o tijolo, o cascalho, o grão de areia, o mínimo que se espera dele é que não atrapalhe.
não enche a paciência, como dizem os brasileiros, que não enche o saco de quem está a colocar a sua pedra, ou seja, quem está a fazer o seu papel. A ideia metafórica de pedra, tijolo, cascalho, grão de areia é a função que cada um desempenha, é a tarefa que cada um realiza, é a ocupação que cada um está a ter. E cada um tem a sua ocupação. Temos que tolerar a ocupação, a função de cada um, não é? Na sociedade. É exemplo da parábola da pedra, não é? Para vermos que todos nós somos importantes. O líder tem que ver isso, que todo sujeito que ele lidera é importante, é útil. Ele agora, nesse momento, está na liderança. Exemplo, parábola da pedra, olha, distraído, agressivo, empreendedor, Miguel Ângelo, construtor, crianças e o tolo, ou o bobo. Olha o que cada um fez com a pedra. Distraído, tropeça na pedra e cai, lá fica. O agressivo utiliza a pedra como arma de arremesso para atacar alguém. As crianças utilizam a pedra para saltar, pular e brincar por cima. O empreendedor utiliza a pedra para terminar a sua construção. Miguel Ângelo utiliza a pedra e transforma numa bela obra de arte. E o tolo o que é que faz com a pedra? Estraga a pedra, estraga e segue o seu caminho. E agora alguém pode perguntar, mas quem é que fez melhor uso da pedra? Quem? Quem é que fez melhor uso da pedra? Menos o tolo. Não, agora. Cada um fez o seu uso de acordo com aquilo que cada um tomou o seu chá com a pedra. Tomou a sua atitude, com a sua habilidade, com o seu conhecimento. Não há um melhor que o outro nesta Por exemplo, o que é que você queria que o distraído fizesse com a pedra? Pintou o papel dele. Agora, o agressivo está sendo atacado, a pedra seguiu no momento certo como arma. Agora, o construtor, o que é que tinha que fazer com a pedra? Era precisamente aquela pedra que estava a precisar para terminar a sua construção. O camponês que chegou cansado das lides do campo, a pedra serviu na hora como banco, para se sentar e descansar. Crianças utilizaram a pedra para pular, para saltar por cima. E Miguel Ângelo, o que é que fez com a pedra? Aquilo que tinha que fazer. Como um célebre pintor, pintou a pedra, transformou numa obra de arte. E o tolo fez aquilo que qualquer tolo faria. Ou o burro. Estragou a pedra, soltou uma gargalhada, foi-se embora e disse, bom, e agora? Não tem outra pedra lá mais na frente? Ou seja, cada um fez com a pedra o que tinha que fazer. Cada um. Agora, o líder tem que ser um gestor de problemas. E não aquele que fomenta problemas, que resolve problemas. E o que alguém falou, uma coisa que eu achei interessante. Ter problema não é ter problema. Ter que resolver problema que é ter problema. Sim. Porque aqui que complica. Aqui é que complica. E muitas vezes, nós ficamos com problemas e não resolvemos. Por quê? Porque gastamos toda a nossa energia só a lamentar o problema, só a chorar. E na hora de resolver o problema não temos mais energia. Numa escala de 0 a 10, às vezes utilizamos 8 graus de energia só para lamentar um problema. Na hora de resolver, 2 graus não dá para resolver o problema. Porque você gastou toda a energia só em lamentar o problema. Agora, na hora do agir, do fazer, cadê a energia? Não há mais energia. O que é que você faz com o problema? Vocês acham que tem problema que não tem solução? Não. Eu acho até que os problemas só têm a dimensão que nós damos, ou que nós demos aos problemas. Se eu tiver um problema e eu achar que aquele problema é o fim do mundo, aquele problema vai ser mesmo o fim do mundo. Se eu tiver um problema e do tipo, tenho um problema, agora tenho que buscar a solução, eu acho que vai ser mais amenizado. E aí também surgem os amigos, a família. Problema e vai para a solução. Uma vez. Estamos a falar do líder. O líder normalmente gera e resolve problemas. O líder não cria mais problemas. O líder sabe ser justo, mesmo tendo amizades com outras pessoas. O líder sabe ver, ponderar e ser justo. E o líder, assim, quando tem um incêndio, se ele não puder levar água, por amor de Deus, não leva gasolina também. Isso. Não é? Se vai aumentar mais o problema. E olha, uma vez, numa atividade, uma conversa, não é? Uma conversa com os jovens, assim, a dada altura eu disse assim, não há problema que não tem solução. Mas o indivíduo me desafiou, dizendo, tem. E eu, pensando que era brincadeira, fiquei dizendo, não tem. E ele, caminhando na minha direção, tem. E eu, não tem, não tem. Chegou à minha frente e me disse, morte. Eu disse, enterro. Sim. Mas, ou seja, que não tem solução, solucionado está.
Exatamente. E eu disse, o que se faz com o problema? Encarar, enfrentar e superar. Quando você encara, quando você enfrenta, seguramente você irá superar. Mas o que você tem que fazer com o problema? Tem que conjugar alguns verbos. Primeiro verbo, identificar o problema. Mas primeiro é saber para já o que é problema. Às vezes nós não resolvemos o problema, nós não sabemos o que temos, o que é problema. O problema é que, se formos ao dicionário para ver o problema, encontramos. O problema é o quê? Uma questão a ser resolvida. Uma dúvida a ser esclarecida. Um mistério a ser desmistificado. Agora, quando há problema, primeiro passo, identificar o problema. Qual é o problema? É esse. Segundo passo, reconhecer. Ganhar consciência de que eu estou com essa questão para resolver. Que eu tenho essa dúvida para esclarecer. Que eu tenho esse mistério para desmistificar. Depois, agora, encarar. Porque às vezes o indivíduo identifica, reconhece e foge. Não, identificar, reconhecer, agora encarar. Quando você encara, você enfrenta. Quando você enfrenta, você supera. Quando você supera, porque no enfrentamento, surgindo dificuldades, o que você faz? Procura apoio, procura ajuda, procura parcerias e você supera, você vence. E eu falei, enfrentamento. Como é que termina? Enfrentamento. Mento. Sabem, ser humano tem 4, termina em mento. Olha aqui, vocês só vão dizer a parte final. A parte final. Nasci, cresci, envelheci, faleci. No intervalo entre o nascimento e o falecimento, o que é que nós temos que fazer? Algum acompanhamento, aconselha, a gente estabelece algum relacionamento, faz algum investimento e alcança agora o desenvolvimento. E isso temos que fazer. Investimento. Esse investimento agora, em que temos que fazer? Não. Esse investimento, em que temos que fazer? E o investimento que temos que fazer em quê? A nível pessoal, a nível coletivo? Primeiro temos que fazer, quer dizer, esse investimento a nível pessoal, por exemplo, um aperfeiçoamento, um aprofundamento. Não é? Depois, dirigir-se ao outro, não é? Ajudar o outro, procurar a necessidade do outro. E sabem qual é a primeira necessidade que nós temos? É comunicar-se. Essa é a primeira necessidade. Chegar ao outro. Aproximar-se do outro. Ter um respeito para com o outro. Respeito. Escreve-se com quantas letras? 8 letras. Mas respeito não implica que tu tenhas receio com... Nem sempre respeito é respeito. Respeito, tu podes ter receio ou medo da outra pessoa. Exato. Então concordo com tudo isso. Concordo com tudo isso, mas eu tenho um lema sobre isso. Que acho que carrego sempre. Antes do outro tem que ser eu. Exatamente. Só posso dar o que tenho. Como é que eu vou te respeitar se eu não me respeito? É por isso que eu falei da regra dos estrangeiros. Primeiro era o quê? Respeito por si próprio. Sim. Segundo é respeito pelo outro. E entrando a responsabilidade. Entre eu e o outro, eu tenho que ter responsabilidade nas ações que eu faço. Porque eu controlo o ato e não a consequência. É tipo eu falar do lixo lá fora e deixar a minha casa. Que credibilidade eu posso ter? Sim. Um homem chamado Claude Lévi-Strauss falou uma coisa interessante sobre isso. Eu achei isso interessante. Ele escreveu um monte de coisas. Um antropólogo francês. Escreveu um monte de coisas. Mas antes de morrer, escreveu uma coisa que eu achei fundamental. Genial mesmo. Sabe o que ele escreveu? Não? Não estavam lá. Eu também não estava. Mas olha agora, uma coisa interessante que ele escreveu. Isso serve para a nossa vida. Lévi-Strauss, estou citando. Meu pedido é um pouco mais de respeito pelo mundo que começou sem o ser humano e vai terminar sem ele. O último pedido dele. Está vendo? Respeito pelo mundo. Ele disse um pouco mais de respeito pelo mundo, que começou sem o ser humano e vai terminar sem ele. Princesa Diana, da Inglaterra, também tem uma frase que achei uma frase genial. Ela tinha dito o seguinte: a grande doença da humanidade é o facto de as pessoas se sentirem pouco amadas. A grande doença da humanidade é o facto de as pessoas se sentirem pouco amadas.
E, chegando em Nelson Mandela, quando ele fala que a educação é a melhor arma que podemos usar para transformar o mundo. Dali, nós juntamos aquela sigla que eu vos falei. Amor, respeito e educação que nós precisamos. Sim, é educação, mas, por exemplo, Nelson Mandela acabou por se educar, mas também vemos a África do Sul, o Estado da África do Sul hoje em dia. Eu estive na África do Sul há uns anos atrás e a diferença social entre o branco e o negro ainda existe muito. Apartheid então, não acabou, né? Sim, a partir do momento que a educação muda o mundo, se fosse para mudar a educação já teria mudado o mundo. Porque nós em África temos tantas pessoas agora que são licenciadas, que têm cursos, temos tudo para a África dar certo, mas que não muda. Temos agora o déficit. A educação não é só isso. Aquilo que nos falta. Temos tudo, não temos agora atitude. Porque é essa atitude que leva à mudança. O sujeito já sabe, tem tudo isso. Todas essas valências. Agora, o chá que não se está tomando. A atitude. Porque é decisão que vai levar à transformação. Às vezes o indivíduo cai no seu comodismo, fica lá. As estruturas sociais também são muito complicadas. Mas é que cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Eu não tenho que fazer a parte do outro. Imagine, quando eu fico mais responsável, mais humilde, mais generoso, mais bondoso, o outro a dizer a mesma coisa, eu também vou ficar bondoso, generoso, tolerante. O outro a mesma coisa, o somatório, o que é que dá? Nós podemos. Então, quando se aponta o dedo para o outro, quando a gente aponta o dedo para o outro, costuma-se dizer o culpado é esse aqui. Sim. Esses 3 dedos aqui estão apontados para você. Né? E você tem culpa 3 vezes mais no cartório. É mais fácil encontrar um culpado. E a outra culpa, o homem lá de cima tem a culpa e eu estou apontando o dedo para o outro culpado. Por isso que os chineses dizem que quando nós apontamos o dedo para um culpado, esse dedo aqui está a dizer, olha lá, toma vergonha, você é 3 vezes pior do que ele. Minha mãe disse, aponta o dedo para você e Posso fazer uma pergunta? Como o senhor é sociólogo, por exemplo, qual é a sua opinião sobre a escravatura mental que ainda existe sobre o povo africano? Bom, essa falou, ficou num tema difícil. Olha só, escravatura mental. Sim. Mental. Se é mental, é algo que é de atitude, que está aqui na cabeça, na mente. E essa pessoa que está a achar que está sendo escravizada mentalmente, que tem que sair desse comodismo, tomar alguma atitude, mexer, não é? Mas se a sociedade ainda tem regras que faz o negro em si continuar escravo mentalmente, não só mentalmente, como a nível de oportunidades. Porque em Portugal há uma opressão mental sobre o negro. Os estrangeiros em Portugal, por exemplo, a geração da minha mãe, não sabem os seus direitos e os seus deveres. Não sabem que tu me chamares de preto, em Portugal a justiça pode não fazer nada, mas tem a União Europeia, tem a AIA, que faz alguma coisa. Então, muitas das vezes, nós temos que saber educar o nosso povo africano a saber dos seus deveres, mas principalmente dos seus direitos em qualquer país no mundo. Isso é uma questão que se costuma dizer que é mais fácil desmontar um ato do que um preconceito. Às vezes. Porque isso aqui é um trabalho que é individual, que é pessoal, que é intransferível. Não é? Agora, quando a pessoa se acomoda, não é? Se dá por vencida, acaba por ficar. Mas às vezes, como pedir algo a alguém se a gente não consegue. Exatamente. E trabalhar em rede, não é? Buscar apoio. Fazer com que os outros também ganhem consciência dessa escravização mental, não é? Com o ganho de consciência, pode-se mudar, pode-se revolucionar. Mas, agora, só sensibilidade, porque às vezes nós fazemos, tem uma diferença entre sensibilização e consciencialização. Sensibilização é temporário, tem hora para começar e hora para terminar. Agora, consciencialização agora é permanente, 24 sobre 24 horas. Então, com essa consciencialização, com essa tomada de consciência, eu decido. Quando eu decido, eu encaro. Quando eu encaro, eu enfrento. Quando eu enfrento, eu busco parcerias, busco apoio. Quando eu busco apoio, busco parcerias, chego seguramente a uma solução. É aí que eu acho que a educação é muito importante. Exatamente. Por exemplo, para o povo africano. Para nós, não vou só especificar países, porque eu acho que a África toda precisa. Eu acho que é muito importante nós educarmos os nossos jovens como as nossas crianças, porque elas é que são o futuro de um país. Então, a educação tem que partir de raiz. Para a pessoa saber o que é que o seu povo passou. É como é que tu me dizes? Consciencialização. A consciencialização, porque é assim,
Porque a história africana, eu acho que a história africana não está contada como deve ser. Tem coisas que são omitidas. Por exemplo, em Portugal não me contam a história africana, né? Contam da parte deles, que eles foram os melhores do mundo, a navegar, não sei o quê, não sei o que mais. Não, mas eu conheço a história. Falam a parte má, mas de uma forma leviana. Como se fosse... A Mica Cabral nasceu onde? Mas é em Bafatá, não é? Só para tirar dúvida que eu... Não, é filho de Cabo Verde. Filho de Cabo Verde. Nasceu em Bafatá. Por que lhe deram o nome de Abençoado? É nome de guerra. Mas eu disse isso, que deram esse nome de guerra, porque estava a procurar ele como Amílcar Cabral. Mas a história disse, Amílcar Cabral nasceu na Guiné, estudou em Cabo Verde. Com mais camarada fundou o PAGC. Mas todos os cabo-verdianos dizem que ele nasceu aqui em Cabo Verde. Passou parte da sua infância em Cabo Verde. Ele é filho de Cabo Verde, mas não é por isso que és português. Exatamente. Na cabeça que é, porque na história, pessoas que eu vi, na história disse, Amílcar Cabral nasceu na Guiné. 12 de setembro, nasceu E ele tem uma frase bonita, quando ele fala da autonomia. Ele diz, devemos pensar com as nossas próprias cabeças, ou seja, ganhar autonomia. E isso, como você disse muito bem, é educação. Uma frase bonita também da educação. Fala mais dele. Eu queria saber como é que ele morreu. Porque eu ouvi assim histórias boatinhos assim lá na Guiné. Isso tem muita história, muita história. Eu tenho curiosidade. Ele vai responder por Eu acho que ele foi assassinado por qualquer coisa lá no coisa dele, né? Assim, né? Ele fala do investimento da educação, não é? A autonomia. Pensar com as próprias cabeças, não é? É desenvolver a autonomia. O que dá essa autonomia é a educação. Porque pior do que a fome, sabem o quê? Pior do que a fome? É aceito. Não é aceito, se você bebe água e resolve. É morte. A morte você vai ser achei até engraçado. Pode me conhecer e a vontade de comer. Alguém falou assim, olha, pior do que a fome, olha, eu vou dizer isso de uma forma rápida, e depois eu vou devagar, ou quem for um aluno aplicado aqui, entre aspas, vai repetir. Olha, pior do que a fome é a educação, porque quem não tem educação não tem sequer consciência do que deve querer ter. E quem não sabe o que quer, vai querer aquilo que alguém vai dizer que ele vai ter que querer. Ou seja, ele vai ser um eterno teleguiado, telecomandado, porque não tem autonomia nenhuma. Sim, sempre. Mas a sociedade também muitas vezes nos comanda. A sociedade espera muita coisa de nós. E não somos obrigados a ir pelas regras da sociedade que acham que não está certo um certo tipo de comportamento. Devagar agora, quando diz pior do que a fome, é a educação. Porque quem não tem educação, não tem sequer consciência do que é que deve querer ter. E alguém que não sabe o que quer, vai querer aquilo que alguém vai dizer que ele vai ter que querer. Ou seja, ele vai ser um eterno telecomandado. Alguém diz, vem para cá. Ele vem. Outro diz, não, agora é para cá. Ele vem, não, faça isso agora. Ele faz, agora é isso. Mas com o investimento na educação, na orientação, somado com a instrução, né? Alguém diz, faz isso. Ele diz, olha, explica-me por A mais B, por que eu tenho que fazer isso. Fundamente, por que eu tenho que ir nessa direção e não outra pessoa? Ou seja, a educação é aquela chave que abre a consciência do indivíduo. Então, isso tem muita ligação, né, no que a Thelma acabou de dizer sobre a África e a Europa, de que nós africanos ainda vivemos uma escravidão mental, porque as sociedades... Nem Cabo Verde não. Oh, não. Deixa-me falar, ok? Não cria aqui o teu mundinho, por favor. Então, isso é porque mesmo nós africanos pensamos ainda que nós dependemos, nós precisamos. Tudo parte da educação, porque se nós realmente
formos educados, que nós somos africanos, que nós temos as nossas terras, temos os nossos recursos, para que nós vamos ficar com a nossa mente limitada, com a nossa mente dependente de que sem a Europa a gente não vive, sem a América a gente não vive. Isso parte mesmo da educação. Então eu acho que a África merece, a África precisa investir na educação, porque só com a educação é que nós vamos nos desfazer desta dependência mental que ainda nós temos. Porque, vejamos, a África tem ouro, tem sol, tem petróleo, tem ouro, tem terras férteis, mas nós pensamos, não, o branco. Então, o branco é melhor. Pensamos que o branco é melhor. Algumas pessoas, por quê? Não estou a falar de Angola, mas estou a falar da África no geral, porque esta falta de educação, esta falta de investimento na educação é que deixa as pessoas assim um pouquinho, eu posso dizer que trêmulas ou com medo de dar um passo e dizer, como é que vamos fazer para termos as nossas coisas? Nós temos tudo, só precisamos saber que nós temos tudo e buscarmos formação, apostarmos. Então nós estamos com um problema, é isso? Agora nós temos problemas, mas eu quero falar. Você já tinha perguntado. Quando você fala sobre expectativa comportamental, você estuda sobre a sociedade, então você conhece bem as estruturas sociais que a gente vive, e as estruturas raciais, estruturas de opressão, tudo isso. Quando você fala de expectativa comportamental, como fazer, como você de fato cria uma mudança liderando e quebrando a expectativa comportamental que é posta em vários grupos. As mulheres são postas, a nós é posta uma expectativa comportamental, que é de submissão e subserviência. Ao negro é posto uma expectativa comportamental que o colonizador põe, que é sempre também de submissão, subserviência e escravidão. E isso influencia na escravidão mental. Como se quebra essa expectativa comportamental sem perder sem perder a unidade, fazendo o seu povo entender, também pela educação, mas quando você quebra a expectativa, muita gente sai de perto de você. Quando você é uma mulher que grita, muita gente sai de perto de você. Quando você é um negro que se rebela contra a escravidão que te impõe, que uma sociedade inteira impõe em você, nem todo mundo está com você. Como você faz isso de forma eficaz? Desafiar tudo isso. Como se diz, é um desafio. Agora, se faz com o desafio, desafia-se os desafios, enfrenta-se os desafios. Porque a expectativa comportamental é aquele comportamento supostamente esperado pela sociedade relativamente a um indivíduo que ocupa uma determinada posição, que está numa determinada estrutura. Porque há aquele comportamento que necessariamente, obrigatoriamente, a sociedade espera daquela pessoa. Agora, essa pessoa não pode defraudar, tem que fazer de tudo para não defraudar essa expectativa, para tentar sair bem na fotografia que a sociedade tira. Mas as pessoas assim é muito difícil. É isso que eu falo. É muito difícil quando você é mulher e quer lutar contra a misoginia, contra o machismo, contra o abuso, que são coisas estruturais que vêm desde antes do que eu acho que a gente consegue até imaginar. Não sei desde quando começou isso. Mas assim, vem em todas as sociedades. Como a gente de fato luta sobre isso sem ser gritada? Você é uma XXY, você é isso, você é aquilo. Como é que você faz isso sem ser cair em estereótipos, sabe? De uma pessoa agressiva. Continua fazendo, tal qual ele falou, água mole em pedra dura, tanto bate e tem que pôr. Não é desanimar, quer dizer, começa com você. Primeiro grito, vem uma segunda pessoa, já tem um segundo grito, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e depois nunca desistir. Porque temos que ter metas, sempre. Porque há uma diferença entre vencedores e perdedores. Há essa diferença. E vocês nessa casa, vocês vão ver as metas. Sim. Os perdedores têm desculpas. Os vencedores têm metas. Exatamente. Nem metas, nem sempre o perdedor acaba por perder também. Exatamente. Certo? Mas às vezes podes não vencer algo e ter mais oportunidades. Aquele que é perdedor tem na sua cabeça, não é? O pessimismo. Fica construído, elaborado desculpas. Mas agora, o vencedor, ele tem metas, ele tem o foco. Mas para este caso, contrariar, por exemplo, quando ela diz... Fala. Para este caso, quando não há união, não adianta uma pessoa... Não adianta. Mas adianta, porque assim, vejamos na história da África, da colonização, nós levamos 500 ou 500 e tal anos com a colonização aqui na África, até que um se levantou
vamos tirar esses caras daqui, temos que mandar eles embora para a terra deles e vamos deixar de ser escravos. Mas todos temiam de forrar, todos temiam de morte. Então, é esse estímulo que a gente consegue. Então, por exemplo, o que a Anete estava a dizer foi basicamente o que eu estava a dizer sobre a educação, de termos que educar os nossos jovens e crianças em África e nos autoeducar a todos. Mas a base da África, o problema da África não vem só das nossas atitudes, da nossa forma de estar. O problema da África vem de instituições como a União Europeia e os Estados Unidos, que não querem ver o nosso desenvolvimento. Porque se quisessem, não iriam matar pessoas como Gaddafi. Gaddafi matou pessoas, mas também Hitler matou muitas pessoas. Então é assim, eu acredito que a Europa... Não, a Europa... A Europa e todas as outras instituições têm que deixar a África construir a sua história sozinha. Mas nós permitimos que eles sozinha, porque nós vamos nos matar. Mas a Europa teve guerras. A culpa é de José Eduardo dos Santos, não tem nada a ver com os Estados Unidos. A culpa é de quem? José Eduardo dos Santos faz a merda. Nós temos que conseguir fazer. É isso, eu vou dizer, as pessoas têm uma mentalidade de Gaddafi. Os governantes da África mesmo. Sim, não, a culpa é dos mídias também, que tudo que se passa. A culpa é do senhor. Vamos ouvir agora. A culpa é dos mídias, porque é assim, os mídias vão-nos mostrar uma parte, como fizeram na situação do Gaddafi. Gaddafi é mau, é ditador, é isto, aquilo, aquilo outro. Nunca nos mostraram o que é de bom que Gaddafi fez para a Líbia. Vê a Líbia, hoje em dia, sem o Gaddafi. O Gaddafi tinha uma visão para a África, uma única moeda africana. E o petróleo e o óleo seriam vendidos a barras de ouro. A Europa não tem barras de ouro suficiente para pagar. Então, a única maneira, e uma coisa que eu sempre gostei nele, não é dita, tem coisas que eu discordo na liderança dele, tem outras coisas que eu concordo. Ele, Gaddafi, quando saía do seu país, ele não aceitava ficar em hotéis. Ele ficava na sua tenda. E uma coisa que Gaddafi disse, enquanto todos na minha terra não tiverem sítio para morar, eu continuarei a viver numa tenda. O que acontece, Thelma, você não deixa de estar certa. Eu concordo um pouquinho contigo, não é? E tenho também. O problema não está na liderança, como este jovem aqui disse, dos dirigentes africanos, dos governantes africanos. Os governantes deixam-me terminar. O problema não está só nos dirigentes africanos, porque vejamos, a América teve guerra, a Europa teve guerra, nenhum líder africano saiu. América nunca teve guerra. Quem disse que nunca teve guerra? Estuda a história americana e você vai saber que na América teve guerra. Deixa-me dizer, então, os líderes africanos são vistos, ou então, as instituições estrangeiras querem pôr os líderes africanos contra o povo africano, querem pôr nós, povo africano, contra os africanos. Então não é isso a verdade. O que acontece é que eles querem alguma coisa que aqui tem na África e usam-nos como fantoches para fazer mal, para falar mal de próprios nossos líderes. Não vamos dizer que os nossos líderes são 100% maus. Eu, por exemplo, não digo que o meu dirigente, o meu governo é 100% mau, 100% bom. Mas nós não temos que deixar que as instituições internacionais venham dar palpite na nossa forma de governamentação, porque foram eles que nos colonizaram, foram eles que se aproveitaram de nós. Então, nós africanos que resolvamos os nossos problemas cá na África, entre os africanos. E é isso que eu admiro que os africanos falassem entre africanos que resolvessem as coisas entre os africanos. Então, não vamos aqui para uma conversa que está estão a fugir do assunto. Estamos a sair. Então, olha só, uma coisa para terminar. Quando há qualquer problema, isso é para o líder, quando há qualquer problema, 3 grupos de pessoas sempre aparecem. O primeiro grupo, dos que criticam. O segundo grupo, dos que dão palpites. O terceiro grupo, dos que agem. Em termos numéricos, os que criticam são 20. Está tudo mal, está tudo torto. Os que dão palpites, sugestões, bom, é para fazer isso, é assim, são 10. Os que agem são 5. Pouquíssimo. Agora, o trabalho de casa, o que é? Mas podes ter pessoas também que fazem tudo isso. O trabalho de casa é aumentar
o número daqueles que agem de 5 para 20, para 30, para 40. Posso dizer uma coisa rápida? Acho que o problema não é focar no problema, mas encontrar a solução. A solução, sim. Se focamos no problema, nunca Exatamente. chegamos a uma solução. E eu agora termino mesmo. Só uma pergunta como sou o líder da semana. Sim. O que fazer para aumentar este número de 5 para 20? O que fazer para aumentar o número 5 para 20 fazer essa é pergunta. fazer esse trabalho de casa, é fazer esse trabalho de casa, de liderança, ouvir muito, dialogar, construir pontes, desenvolver valores como a justiça, a bondade, a cordialidade, a tolerância. Isso foi na primeira conversa que o senhor disse. Isso é justo. Agora, com o trabalho de casa. Agora tarde. O trabalho de casa, para terminar. Eu quero que vocês respondam isso. Olha aqui. O dia mais belo. Que dia é? Hoje. A coisa mais fácil. Errar. O maior obstáculo. Medo. O medo. O maior erro. O abandono. A raiz de todos os males. O egoísmo. A distração mais bela. O trabalho. A primeira necessidade. Comunicar-se. O que mais lhe faz feliz. Ser útil aos demais. O maior mistério. A morte. O pior defeito. O mau humor. A pessoa mais perigosa. Felizmente não está nessa casa. A mentirosa. Porra! O sentimento mais ruim. O rancor. O presente mais belo. O perdão. O presente mais imprescindível. O lar. A rota mais rápida. O caminho certo. A sensação mais agradável. A paz interior. A proteção efetiva. O sorriso. O melhor remédio. O otimismo. A maior satisfação. O dever cumprido. A força mais potente do mundo. Qual é que é? A fé. Por isso que o empreendedorismo tem fé, força e foco. Quem disse isso foi a Teresa. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas que eu deixo aqui. Que eu deixo, que a Madre Teresa de Calcutá deixou aqui. O amor. O amor. Quero terminar a minha conversa aqui, deixando-vos com um trabalho de casa. Líder, esse trabalho é para todos. Trabalho de casa. Que todos nessa casa aqui façam o favor de serem felizes. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Acho que uma verdadeira formação pessoal e social. Foi. Agora estudou no Brasil. Estudou em Brasília? Onde lá na UNB. Na UNB. Ai, muito bom. Agora sim, eu entendi. É maravilhoso. Falam que tem as mulheres mais bonitas que são de Niterói. É verdade. Terapia. Posso também ir no palco. Eu, tá chegando. Tu estás no grupo dos 5. Obrigada, foi incrível.